Olá, dimensionamento de arcos. Igual falei no meu vídeo de ontem sobre por que não é usado arcos em estruturas prediais, arcos ainda tem uma função, que é basicamente em pontes ou em outra estrutura que eu posso apoiar na fundação, mas também eu posso utilizar arcos no caso onde o arquiteto exige algum formato específico, alguma coisa assim, realmente para funções arquitetônicas. Ainda assim eu tenho que dimensionar o arco, eu não posso só fazer um arco para bonito, não. Assim funciona, eu tenho que dimensionar. Ok? Quanto de aço eu precisar tudo mais, eu tenho que saber. Qual a seção mínima, eu tenho que saber. Então, para a gente sair dimensionando o arco, antes a gente tem que entender que existem três tipos de arco. Quais são os três tipos de arco? Basicamente, eu posso ter um arco circular, que é esse arco aqui em branco. Eu posso ter um arco do tipo parábola e um arco do tipo catenária. Os dois são similares, mas tem uma pequena diferença. Ok? O que é cada tipo de arco? Bom, o arco circular, eu basicamente, para desenhar um arco circular, até pegar o desenho aqui, ó, fiz três arcos. O arco circular, o que acontece é que ele tem um raio, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho 5,56. Daqui até aqui, ó, eu tenho 5,56. Daqui para cá, eu tenho 5,56. De um ponto específico, eu tenho sempre a distância de 5,56. Ok? Esse é o tipo de arco circular. Eu tenho outros dois tipos de arco. Aqui do lado eu tenho um arco do tipo parábola. O que o arco parábola é? Basicamente é o diagrama de momento fletor. Então eu pego o diagrama de momento fletor, onde eu tenho uma tona de força metro, faço com 1 metro de altura. Eu tenho duas tonas de força metro, faço com 2 metros de altura. Ou posso fazer uma escala. Tipo, eu tenho duas tonas de força metro, eu faço com 1 metro de altura, se fosse uma viga, mas sempre com uma relação. Tipo, para cada duas tonas de força metro, 1 metro de altura. Equivalente a uma viga com uma carga distribuída, ok? E por final nós temos a catenária. A catenária é o formato que uma corda faria naturalmente. Não é exatamente o momento fletor, porque o que acontece é o seguinte, vamos pegar o pente aqui. Tá? Primeira questão é, o caso mais simples, né? O caso da catenária, o que acontece é que, bom, primeiro, antes, se eu tenho uma viga com uma carga retangular, né, que é o caso da parábola, eu tenho uma carga distribuída assim. Tá? Isso aqui numa viga vai gerar um momento fletor, tá? Que eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, eu vou rotacionar 180 graus, ok? E daí eu pego esse formato que deu e faço o meu arco, ok? Esse é o caso da parábola. Agora, o meu arco, a gente pode ver que ele tem uma inclinação aqui, né? Se ele tem uma inclinação na ponta, consequentemente, ele vai ter mais peso para cada metro na ponta. Então, o que eu vou fazer é que, pro caso da catenária, ok, o giro 980 aqui, ó, eu vou ter no caso da catenária, eu vou ter uma carga assim, ó, tá? Com maior carga nas pontas, proporcional à inclinação, tá? Então, eu vou fazer o formato exatamente que eu teria de um cabo. Entendido? Sabendo isso aqui, então, quando que eu vou usar cada tipo de arco? Porque, eu vou usar esse arco porque é bonito. Não. Cada tipo de arco tem uma função específica para motivos específicos. Tá? Eu posso até demonstrar aqui, ó, a diferença que tem entre os arcos. Por exemplo, essa catenária aqui, ó. Essa catenária, comparada a uma parábola, vou jogar ela aqui do lado, ó. A gente pode ver que elas são bem similares, principalmente no meio. Mas aqui nas pontas, ó, a gente tem uma diferença da posição exata. Ok? A catenária ela é mais alta aqui num quarto e 3/4 de círculo. Ok? E ela vai terminar aqui mais inclinada. E tem um motivo para isso. Ok? Vamos pegar agora a parábola contra o círculo. Ok? A parábola é bem... Bom, o círculo é mais inclinado ainda. Ok? E uma questão que eu posso analisar também é a catenária contra o círculo. Né? Jogar a catenária contra o círculo aqui. Ó. Eu vejo que o círculo é o mais inclinado de todos. A catenária ela tem um meio termo. Depende de cada caso. Tudo mais, claro. E a parábola é mais reta aqui na base, tá? Claro, o círculo, se eu fizer uma inclinação bem baixa, vai acabar ficando mais reto ainda. Mas a questão é, o que eu tenho que entender sobre isso? É que cada um desses tipos de arco tem uma função diferente. E para isso, eu fiz esse modelo aqui todo, tá? Eu fiz vários modelos com vários tipos de cargo, para analisar todos os tipos de cargo. Primeira questão aqui foi o seguinte, ó. O que eu fiz para desenhar a minha parábola? Eu peguei uma peça, ok, uma viga aqui, ó. Eu coloquei uma carga, não importa o valor da carga, tá? Mas eu peguei uma carga e, através dessa carga, eu encontrei o momento fletor dela. Entendido? Tá aqui o momento fletor. Inclusive, quero demonstrar uma coisa. Eu vou pegar essa barra aqui, ó.
essa barra aqui como um todo aqui, ó, tá? E eu vou pegar essa barra e jogar aqui embaixo, para você ver a diferença que vai acontecer. Ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Vamos calcular aqui, ó, beleza? E o que aconteceu foi o seguinte, ó, pediu o diagrama de momentos aqui, ó. Pode ver que o diagrama de momentos encaixa certinho. Se colocar a escala .99 aqui, ó, você vê que ele vai sair mínima coisa. Mas quando coloca uma escala de 1, posso escolher qualquer escala, desde que eu escolha uma escala constante por toda a peça, eu vou ver que o diagrama de momentos de uma parábola é igual o formato dela. Ok? Se fosse uma viga reta, eu faria uma parábola, eu faço a parábola com o mesmo formato que teria o diagrama de momentos da viga reta. Ok? Essa que é a questão. Entendido isso aqui? Agora, calculei aqui novamente. Agora aqui do lado, a circular. O que eu fiz basicamente foi o seguinte aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Todas as direções aqui, ó, 5.6. Ok? E por final, a catenária, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz o diagrama dela no formato, ok? Eu venho aqui, ó, aqui eu tenho uma altura de 0,614, então esse nó está numa altura de 0,614. É um processo interativo onde eu jogo para ficar certinho, entendido? Então eu encontro o momento, ajusto, encontro o momento, ajusto, encontro o momento, ajusto, até encontrar a posição onde, se eu tenho um momento flutor de 2,17 kgfm, eu tenho uma altura de 2,17 metros, entendido? Essa que é a questão, tá? Agora, quando que cada tipo de arco vai ser eficiente, tá? Porque esse arco aqui, ó, ele tem uma carga distribuída. A equivalência dele, né, isso aqui é por raio, não tem nada a ver com carga, e esse aqui tem uma carga maior na ponta, menor no meio. Bom, a questão aqui é o seguinte, ó, hipótese número 1. A hipótese número 1 é o quê? Eu tenho várias cargas pontuais a cada meio metro na horizontal. Ok? O que vai acontecer com esse tipo de arco? Bom, o que acontece aqui nesse arco é o seguinte, ó, totalmente engastado, surge tipo um momento flutor na ordem de tipo 0,06 kgfm no meu arco parábola. Ou seja, meu arco parábola não tem praticamente nenhum momento. Ok? Como que fica deformada? A deformada do meu arco parábola está em 1,2 milímetros. Uma deformada bem tranquila. Eu estou falando aqui de um voo de 10 metros. É uma deformada muito controlada para uma peça que tem 20 de altura. Ok? Agora, aqui do lado, só o que eu fiz, eu rotulei nas pontas e rotulei no meio. Por quê? Bom, porque atualmente, ó, se eu for fazer meu arco aqui, ó, eu tenho um momento fletor máximo aqui, ó, bem na ponta. Então, se eu rotular na ponta, eu vou tirar esse momento. Ok? O que aconteceu aqui, ó? Rotulando na ponta e rotulando no meio, não tem momento nesse arco. Ok? Esse arco, um arco parábola com carga distribuída horizontal, não tem momento. Porque ele tem o formato exato que teria com o momento. Então ele não vai ter momento. E o que acontece com a deformada? Vai aumentar? Vai. Tá? Deformada que estava em 1,251 foi para 1,338. Então aumentou a deformada aí em uns 5, 6%. Mas otimizou aqui. Entendeu? Então a questão é que eu posso, se eu faço quando eu tenho uma carga distribuída e eu faço o arco no formato do momento que essa carga distribuída geraria numa viga, eu tenho 0. Ok? Agora, aqui do lado tem uma outra opção. Eu fiz isso aqui com um arco em semicírculo. Ok? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Lembra que o momento estava em 0,06? Pois é. Aqui foi para 1,8. Então a gente vê que pode aumentar drasticamente o momento, na ordem de 6 para 60, 30 vezes mais momento, só por causa do formato do arco. Ok? É uma diferença gigante. Tá? Aqui, ó, eu tenho um rotor também, chega a 2,2 quando eu rotulo ele. Ok? E como fica deformado? Tá 1,2, né? Deformado aqui, ó, chega aqui, ó, a 7 milímetros. Ok? E aqui rotulando 32 milímetros. Então a questão que você tem que entender é que se você usar o arco errado para a função errada, você vai ter deformações muito maiores, tipo 20 vezes maiores, momentos 60 vezes maiores, pode acontecer. E por final a gente tem aqui, ó, do lado para uma carga distribuída com a catenária, que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, momento, vai surgir um momento da catenária, por mais que seja pequeno aqui, ó, vai surgir um momento aqui no máximo de 0,4 e aqui, ó, 0,2, rotulando aqui eu chego a um momento tutor de 0,592 aqui no meio. Então, de qualquer maneira, eu tenho momentos tutores bem mais pesados e a deformada, por mais que seja tão crítica aqui, ó, 2,6 aqui e com a rótula chega a 8,5. Novamente, diferenças drásticas no momento da deformada. Então, a questão que você tem que entender muito bem é que se você usar o arco errado para função errada, vai ter deformações muito maiores do que você está prevendo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, próxima situação.
Aqui eu tenho uma outra carga, né, que é o quê? Porque essa carga aqui, ó, seria o quê? Uma ponte. Uma ponte que vai acontecer, que ela vai ter uma carga, ela vai ter o peso do próprio do arco, claro, mas o principal peso vai ser o peso da laje da ponte e os caminhões passando e tudo mais. Então vai ser basicamente uma carga distribuída perpendicularmente. Então cada nó aqui, ó, você quem sabe um pilar da ponte. Entendido? Quem sabe tem um pouquinho mais de carga na ponta, mas é pouca coisa. Então, se eu estou planejando uma ponte, eu vou fazer uma parábola. Dá para fazer em arco circular? Até dá, mas vai ficar muito mais caro, muito mais pesado. Dá para fazer uma catenária? Até dá, mas vai ficar mais caro. Ok? Agora, aqui eu tenho outra opção. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma carga inclinada. Quando pode acontecer isso? Bom, isso aqui pode acontecer em uma peça que fica fundida dentro da água, ok? Ou uma ponte enterrada, ou alguma outra quando tem uma carga de terra, coisa assim, né? Pode ser uma manilha, por exemplo, ela tem uma carga assim, tá? Eu tenho três opções: parábola, circular ou catenária. O que vai acontecer com a nossa parábola? Vai acontecer aqui é o seguinte, ó, a nossa parábola vai ter momentos fletores pesados, ok? Na ordem aqui, ó, de 2 kgfm, tá? E uma deformada aí, ó, na ordem de até depois, deixa eu pegar o valor crítico aqui, ó. Estou pegando o valor crítico aqui da deformada. Eu tenho deformadas aqui no meio, aqui, ó, na ordem de, ver valores aqui, 4,7 milímetros, né? E aqui na ponta, 3,2. Ok? Então ela deforma de uma maneira que eu não esperava. Isso já é com engaste. Agora, isso e o momento fator também está bem considerável. O momento fator aqui chegando a 2 kgfm. Quando eu faço circular com uma carga inclinada, o momento máximo que eu tenho aqui, ó, bem na ponta, que eu tenho 0,2, muito menor, só por causa do engaste, que posso redistribuir, tá? E uns setores no meio, que tipo só o local ali, que na verdade nem vai existir, porque vai ser um círculo exato. Tá? Agora, e a deformada? Aqui da deformada chegando a 4,7. E aqui, ó, 1,4. Ok? Novamente uma diferença drástica. E a nossa catenária, a catenária está pior ainda aqui, ó, chegando deformada de 7,3 e aqui deformando para cima 5,9. E o momento flutor, tá? Desculpa aqui, inclusive uma questão, não modifiquei a catenária, tá? Se ela tiver engastado não vai ser tanto. Ok, desculpa, não gastei ela aqui, mas a questão é, essa catenária aqui, ó, ok, engastei, ela vai ter uma deformação menor agora, mas ainda assim deformação bem pesada, ó, deformada aqui, ó, o que vai acontecer é que ela vai ter uma deformada na ordem aqui de 3,6, ok, um pouquinho menor, tá? Mas o momento flutor também vai estar mais alto, ó, chegando aqui, ó, a 1,5. Novamente, diferenças drásticas de um momento, ok? E por final, eu tenho uma carga principalmente de peso próprio, ok? Como? Basicamente uma carga constante, só que conforme vai inclinando, ela aumenta, ok? Tanto engastado como rotulado. Na verdade, o princípio vai ser o mesmo engastado rotulado. Mas a questão é, como que fica a nossa parábola de segundo grau? Nossa parábola de segundo grau, ela basicamente vai gerar vai ter um momento flutor aqui, ó, de 0,6 ou aqui rotulando 0,7. Similares, ok? A deformada, como é que tá? Engastado, tem uma deformada pequena, 1,8. Já rotulado, chega uma deformada para cima de 6,4 e aqui, ó, 5,4. Então, deformado bem mais pesado rotulando, tá? Como que fica o nosso arco? O arco circular, né? Chega um momento de 1,3, o momento flutor aqui, ó, chega a 1,7 e a deformada chega aqui, ó, a 24 milímetros ou aqui, ó, a 6 milímetros. Entendido? Então, uma diferença considerável do momento. Já a nossa catenária vai ter deformada aqui, ó, na ordem de 1,07 milímetros. Falando mínima, mesmo rotulado aqui, ó, ela chegou a diminuir tão pequeno que, ó, tipo, aqui de alguns pontos pode ser maior, mas é questão de 1 milímetro. Ok? Tá? Mesmo que eu engaste aqui, sabe, engastando aqui seja um pouco menor, mas a questão é que eu tenho valores extremamente baixos de deformação com uma catenária para cargas distribuídas, ok? Engastando aqui eu chego a uma deformada máxima de 1,4, depende de cada caso aqui do comportamento, mas muito baixo, ok? E os momentos nulos, ok? Então a questão é, quando eu tenho uma carga, principalmente de peso próprio do arco, eu quero fazer uma catenária. Quando eu tenho uma carga inclinada, eu quero fazer uma circular, e quando eu tenho uma carga distribuída equivalente por toda a peça, eu quero uma parábola, ok? E todas as outras têm efeitos, sendo que os piores efeitos são para o arco circular, quando eu não tenho uma carga circular, ok? Então, uma ideia base, eu tenho uma carga gravitacional, não usa o arco circular.
pode usar tanto a parábola quanto a catenária, pode usar o meio termo das duas, mas não usa o arco circular, a não ser que tenha uma carga inclinada nele, porque senão ele vai dar momentos bem maiores e deformadas bem maiores. Deformada crítica é justamente onde? No arco circular, quando não é uma carga circular. Beleza? Entendido isso aqui? Sabendo isso aqui então, como que seria feito o dimensionamento? Para fazer o dimensionamento, a gente vai usar o livro qual? Teoria da Estabilidade Elástica do Timochenko. Ok? Então, a primeira questão. Vamos aqui na planilha, ok? Eu deixei já preparado aqui, ó, essa tabela, tá? Você pode copiar essa tabela e tudo mais, mas a questão é, esses valores aqui, ó, eu tirei do livro Teoria da Estabilidade Elástica do Timochenko, que são valores derivados do comportamento de uma peça. Ok? Entendido isso aqui? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em relação ao nosso arco, um cálculo de arco com concreto armado. Ele precisa ser armado? Você pode fazer ele simples, mas porque é a compressão. Só que tem um pequeno problema, que é o quê? Que se a gente vai fazer um arco, a gente tem que lembrar que a gente vai ter vento na horizontal, ok? Então esse arco, quando eu vou olhar de lado, ele funciona como se fosse uma viga em balanço para o vento, ok? Ele precisa ser armado, entendido? Essa é a questão. Agora, como que é feito o dimensionamento? Bom, vamos voltar para cá, tá? Primeiro é se meu arco não tem uma esbeltez muito elevada. Normativamente, a gente pode ter esbeltez elevada, só que quanto maior for a esbeltez, mais crítico é a minha seção. Então, o ideal é que eu trabalhe com uma esbeltez abaixo de 200. A gente tem a norma permitindo acima de 200 para cargas muito pequenas, mas a gente vai estar muito limitado. O que eu recomendo é realmente trabalhar abaixo de 200. Ok? Então, vamos colocar as dimensões aqui. Eu vou chutar as dimensões porque realmente a gente não tem em si, a gente pode até ir calculando, mas a gente pode chutar uma dimensão e depois mudar a planilha. Então, vamos imaginar que o meu cliente falou que ele quer um arco quadrado. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, largura da seção do arco. Nesse caso, vamos que seja 20 centímetros. A altura da seção do arco. Ok? Nesse caso, eu vou igualar a largura, mas eu poderia fazer um valor diferente. Ok? Tendo isso, eu posso calcular inércia vertical, ok? Que vai ser igual a largura multiplicado pela altura ao cubo sobre 12, ok? Centímetros na quarta. E posso copiar isso aqui e colocar tipo inércia horizontal, que vai ser igual a largura ao cubo multiplicado pela altura sobre 12. Ok? Além disso, eu posso calcular o raio de giração vertical, que vai ser igual a vertical, a altura dividido por 12 elevado a 0,5, e o raio de giração horizontal vai ser a largura dividido por 12 elevado a 0,5, ok? 5,774 centímetros, ok? Isso aqui é em centímetros, isso aqui é em centímetro, beleza? Tá? Sabendo isso aqui então, comprimento do arco. Comprimento do arco. Nesse caso, o meu arco tem 10 metros aqui, ó, tá? E a altura do arco. Nesse caso, meu arco tem 3 metros. Ok? Então, esbeltez na horizontal. Esbeltez horizontal vai ser igual a o meu comprimento, transformado em centímetros, dividido pelo raio de giração horizontal. E nesse caso, eu já tenho uma esbeltez de 173. Em seguida, esbeltez vertical. E eu vou ter o quê? Os 3 metros vezes sempre tem centímetro, vezes 2, porque na vertical meu arco tem balanço, dividido pelo meu raio de giração horizontal. Então eu tenho uma esbeltez de 103. E aqui eu já posso criar um aviso, inclusive. Então, vou pegar aqui, quem sabe, nessa célula aqui, ó, mesclar ela e colocar igual, se parênteses, o máximo entre esses dois aqui, ó, for maior que 200, eu quero que avise esbeltez excessiva. Ok? Caso contrário, eu quero que não avise nada. Então, beleza, a esbeltez excessiva, aqui é ponto e vírgula. Ok? Ponto vírgula aqui. Ok? Beleza. Tá. Aqui é ponto vírgula. Ok? Aqui. Não, é vírgula mesmo. Vamos lá. Se eu ter excessiva, correto. Se esse aqui for isso aqui, ok. Tá? Eu quero que avise. Caso contrário, se o máximo entre esse aqui e esse aqui for maior que 200, tá? Se o máximo, aqui fecha parênteses. Aí, beleza. Tá? Vai. Se o máximo entre o H5 ou H6, fecha parênteses aqui, isso aí, ó, for maior que 200, quero que avise a esbeltez excessivo, caso contrário, quero que avise nada. Com 20 está ok, com 19 está ok, com 18 ainda ok, 17 já me acusa de esbeltez excessiva. Ok? Então, essa que é a questão.
Tá até já em vermelho aqui no negrito. Eu não posso fazer esse arco com 10 metros de vão com 17 por 17. Não dá. Tá? Eu vou ter que ter pelo menos aqui, ó, posso tentar 17,5, mas a questão é, na prática, eu trabalhar com pelo menos 18. Entendido? Essa é a primeira questão. Agora, a próxima questão que eu tenho. Peso próprio do arco. Ou peso próprio do arco, né? Peso próprio aqui, tá? Vai ser o quê? Vai ser basicamente largura vezes altura dividido por 100 ao quadrado vezes 2,5. Isso aqui é o peso por metro, só que eu tenho um pequeno problema, que é o quê? Que meu arco ele é inclinado. Ele não é uma seção constante, ele é inclinado. Então eu tenho que colocar uma majoração. E para isso tem que ter o tipo de arco. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, tipo de arco. Ok? Porque eu posso ter vários tipos de arco. Eu posso ter, como falei, parabólico, catenário e circular. Ok? Então dados, validação de dados. Eu quero uma lista. Ok? E eu quero procurar nessas opções aqui. Uma questão que eu tenho é o quê? Que como eu tenho uma carga basicamente de peso próprio, eu quero uma catenária. E como eu tenho 3 metros em 10, é uma catenária de 0,3. Ok? Essa é a questão que eu vou ter. Aqui eu vou colocar umas casas depois da vírgula também. Beleza? Tá? E aqui eu vou largar um pouco só para ter espaço para ser a catenária. Beleza? Então, agora eu tenho que multiplicar pelo um coeficiente de comprimento, que é o quê? A catenária. Quantos metros inclinados ela tem se ela fosse reta? Entendeu? Tá? Então, peso próprio multiplicado por procurar o tipo de arco. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2, 3, 4, 5, 6. Coluna de comprimento é a coluna 6 e eu quero o valor exato. Ok? Então o peso foi de 81 kg para 98 kg. Por quê? Por causa da inclinação. Ok? 98 kg por metro. Ok? Tá? Ou posso colocar um QK aqui. Beleza? 0,098 tonelada de força por metro. Agora, NK no cume, no caso do meu arco, tá? Porque o meu arco ele vai estar comprimido. Se eu for imaginar que eu tenho um arco aqui, ó, meu arco está aqui, aqui eu vou ter uma compressão, ok? De quanto? Basicamente vai ser minha carga por metro multiplicado pelo vão ao quadrado sobre 8, porque a construção viga bem apoiada, sobre vão quadrado sobre 8 dividido pela altura do arco. Então eu vou ter uma carga de 408 kg, ok? Tá? Porque se eu fosse pegar a equivalência, né? Se tem 0,408 tonelada de força de carga axial, multiplicado por 3 metros, tá? Eu vou ter o quê? Inclusive aqui faltou, isso dividido por 3 metros, eu vou ter 1,224 tonelada de força metro, ok? Dividido por 10, vezes 8 é equivalente a uma carga de 97,9 kg, que é 98 aqui, ok? Esse é o NK, tonelada de força, beleza? Então, na minha cumeira eu tenho 408 kg. Ok? Próxima questão que eu tenho é o peso ou carga vertical. Agora, então, esse aqui vai ser carga horizontal. Ok? Esse aqui será a carga vertical do meu arco. Que vai ser o quê? Vai ser a carga aqui, ó, multiplicado pelo vão dividido por 2. Ok? Porque metade para cada lado. 0,49 tonelada de força. E a carga máxima é a hipotenusa disso aqui. É esse valor aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, elevado a 0,5. Então, digamos, na ligação com a fundação, eu tenho 638 kg. Lembrando que a carga horizontal é a mesma, só que conforme eu vou chegando próximo do apoio, como eu tenho a cortante, a carga no arco vai ser igual à carga horizontal com a cortante na hipotenusa, ok? Então, vai aqui, ó, 0,638 tonelada de força. Essa é a minha carga no meu arco, ok? NK máximo, ok? Esse é o NK máximo. Agora, qual é, vou colocar aqui, ó, coeficiente de majoração é igual a o máximo entre 1,4, né, que isso que eu tenho que ter, ou já que ele é um arco primeiramente de compressão, vou colocar aquela majoração igual de pilares, igual a 1 mais 27 menos o mínimo aqui, ó, desses dois aqui, ó, dividido por 20, ok? Vai aqui, ó, peraí. 1 mais 27, tá, isso aqui, o parênteses vai aqui, ó, esse parênteses vai aqui, eu coloco, ok, eu posso colocar aqui, colocar esse aqui, esse 27, esse aqui agora dividido por 20, isso, peraí, isso, 1,45, exato, tá? E se eu tivesse 17, seria 1,5, beleza, tá? E deles é excessivo, mas beleza. Então esse é o coeficiente de majoração. Então, ND máximo agora
vai ser igual a minha carga axial aqui, ó, vezes uma coisa de majoração, 0,925 tonelada da força, ok? Agora, resistência da seção, ok? Quanto que minha seção resiste? Tá? Na compressão pura, vai ser igual a largura vezes altura vezes o nosso OCD. Ok? No caso, eu não calculei o OCD ainda porque eu não tinha calculado, não coloquei o tipo de concreto. Então, eu vou colocar aqui, ó, FCK. Vamos tentar trabalhar com 25 MPa. Ok? Concreto normal aqui, 25 MPa. Então, OCD, né, a resistência do concreto na compressão, vai ser igual a o FCK dividido por 100 para ter tonelada da força, dividido por 1,4 coeficiente de segurança, vezes 0,85 vai me dar 0,152. Então eu multiplico isso aqui, ó, pelo meu ND máximo aqui, ó, pelo meu OCD. E deu 47 toneladas, 49 toneladas. Isso aqui é tranquilo, tá? Dificilmente eu vou ter uma carga concreta falhando simplesmente, ok? Mas vou colocar aqui, ó, se, a parênteses, a resistência da seção for menor do que o ND, falar seção falha na compressão pura, tá? Isso aqui seria incrivelmente difícil de acontecer, mas vai que acontece, ok? Se acontecer, beleza, um caso especial, ok? Entendido isso aqui? Próxima questão que eu tenho agora. Com 18 centímetros está passando tranquilamente. Porém, uma outra questão que eu tenho que verificar a estabilidade do meu arco, tá? Porque, ok, meu arco suporta a compressão, beleza, ele suporta a compressão pura, mas e a estabilidade? Será que ele não vai flambar para cima e para baixo? Eu tenho que verificar. Então, eu tenho que fazer o cálculo do P crítico, ok? O Q crítico vertical, ok? Q crítico vertical. Qual é a carga máxima vertical que eu posso ter? Basicamente, para isso eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a fórmula do Timochenko, que é o EI dividido pelo L ao cubo e multiplicado por um coeficiente específico que vai depender do tipo de arco, ok? Por isso que nessa tabela grandona aqui do lado, ok? Então, qual que é meu Q crítico? Ele é igual a minha inércia vertical multiplicar pelo meu E, inclusive tem que colocar aqui, ó, já colocar o meu E, módulo da cidade, é igual a parênteses, vou colocar aqui, ó, 56 vezes FCK elevado a 0,5 multiplicado por 0,8 mais 0,2 vezes o FCK sobre 80. Esse é o nosso ECI, na verdade, ECI, ok? 241,5 tonelada da força por centímetro quadrado. Isso aqui não é resistência concreta, isso aqui é a resistência à deformação, não tem nada a ver com resistência concreta, ok? Ele não resiste nem perto disso, ele resiste 152, ok? Agora o que é crítico? É o meu E multiplicado pela minha inércia vertical dividido pelo meu vão, já que eu estou trabalhando em centímetros, meu vão em centímetros ao cubo, e daí eu vou multiplicar pelo tipo de arco que eu tenho, tá? Que vai dar uma gama 2, caso multiplicado por, e para isso só colocar aqui, ó, mas vai pegar tabela, quantidade de rótulos, colocar aqui, ó, quantia de rótulos aqui, ó, tabela de rótulos aqui. Por quê? Porque eu tenho que escolher se eu vou ter rótulos ou não, ok? E isso ter rótulos ou não pode mudar drasticamente. Eu vou jogar isso aqui para cá, quem sabe, tá? E eu vou colocar se eu vou ter rótulos ou não. Então, quantia de rótulos. Por que rótulos? Basicamente, a questão que eu tenho aqui é o seguinte, voltamos para cá, tá? Aqui, ó, tá, mas aqui também é catenária. Sem rótulas, eu chego no momento do setor máximo aqui, ó, na hora que tem que estar tranquilo para carga, mas 0,144. Com a rótula, eu vou para 0,101. Ok? E desse 0,101, na verdade, é só pela flexão local, que na verdade é tipo 0,004. Ok? Então, com a rótula, eu tenho momentos extensores nulos, enquanto que sem rótulas eu tenho momentos extensor. Então, eu posso colocar a rótula, perder um pouco de estabilidade, mas ganhar na resistência. Então, dados, validação de dados, eu quero uma lista dessas opções. Sem rótula, 1, 2 ou 3 rótulas. Ok? A princípio, vou trabalhar sem rótula. Ok? Mas pode verificar depois. Tá? Então, o que é agora a tabela de rótulos vai ser o quê? Vai ser igual a procurar essa quantidade de rótulos aqui, ó, nessa tabela aqui. Eu quero a coluna 2, quero o valor exato. Tá? Então, eu vou pesquisar aqui na coluna 2 o meu coeficiente. Tá? Ó, a gente pode ver que perde drasticamente a resistência conforme a gente vai para a direita. Ó, 112, 68, 41 e 25. Tá? Sem rótula, então. O que vai acontecer aqui? Ó, que é vertical multiplicado por procurar essa tabela aqui, ó, e procurar
Se eu procurar catenário aqui, ó, nessa tabela aqui, eu quero a coluna tabela de rótulas e eu quero o valor exato, tá? Então, o meu arco de 18 por 18 tem um Q crítico vertical de 0,237 tona da força por metro. Quanto que eu tenho? Eu tenho uma carga crítica vertical, um CK aqui, ó, de 0,098. Só que esse é um Q crítico CQRK, né? É carga crítica, posso só colocar QR, carga crítica, né? 0,237. Só que eu quero isso minorado, tem que colocar coeficiente de segurança. Então eu tenho que dividir isso aqui pelo meu 1,45, ok? E eu tenho que dividir por 1,2 adicional. Por quê? Porque isso aqui é questão de estabilidade da obra. Então, se isso aqui falhar, eu nem chego a resistir nada. Então, eu tenho como moderação de 1,2 conforme a NBR 8681. Ok? Então, aqui por enquanto está tranquilo, mas igual. Se, a parênteses, esse QR crítico aqui, ó, for menor do que a carga que eu tenho aqui, ó, eu quero que avise arco falha com instabilidade vertical. Ok? Caso contrário, não quero que avise nada, beleza? Então, por enquanto, o meu arco está tranquilo com 18. Se fosse com 15, ele falharia com instabilidade vertical e ele falharia por esbotez excessiva. 16, só esbotez excessiva. 17, só esbotez. 18, não falha. Ok? Agora, eu tenho que verificar se meu arco não tomba para o lado, porque senão eu fazia um arco está de 5 de largura por 50 de altura, ele vai flombar lateralmente. Ok? Então, agora, eu vou calcular, conforme a NBR 18, o meu NE. Ok? Tá? Então, NE, o NE aqui, ó, desculpa, NE não, eu vou calcular, o NE na prática, o NE é uma maneira da norma chama a carga crítica, ok? Que é igual a norma usa 10, não é 10, normativamente é π ao quadrado, mas dá valor próximo, ok? Eu vou usar aqui no caso igual a π ao quadrado, tá? Mas se usar 10, não vai ser uma diferença, porque π ao quadrado é quase 10. Multiplicado pelo meu ECI, multiplicado pela minha inércia horizontal, dividido pelo meu vão ao quadrado. Ok, meu vão aqui, ó, em centímetros ao quadrado, que vai me dar 20,35 toneladas de força. Ok, uma carga horizontal bem grande. Mas isso aqui eu tenho que dividir pelo coeficiente de majoração e pelo 1,2. Ok, então aqui está o viés de estabilidade vertical, ok? Agora, instabilidade horizontal, ok? E para isso, se essa carga aqui, ó, for menor do que o ND resíduo que dá o ND máximo aqui, ó, eu tenho que avisar que falha. Nesse caso está tranquilo, porque a carga horizontal geralmente tende a ser mais crítica. Mas se eu fizesse um arco, sei lá, de 20 de altura, mas só 15 de largura, ou 10 de largura, mais fino, ele vai falhar com estabilidade horizontal. Ok? Tá, essa que é a questão. Claro, a carga está baixa ainda, então só peso próprio é mais tranquilo. Mas a gente tem essa questão. Entendido? Então, até agora, o que a gente verificou foi o seguinte, que basicamente o nosso arco não está falhando nada com 18 por 18. Certo? Calma. Por quê? Porque eu estou falando aqui só da verificação do arco com o peso próprio mais carga. Eu não estou verificando nem a armadura. Vamos lá. Calcular, então. Vou colocar aqui, ó. O N equivalente de um pilar, ok? Se isso aqui fosse um pilar, porque na verdade é uma peça comprimida, eu vou calcular como pilar. Vai ser o que? Vai ser igual a o meu ND máximo aqui dividido por 0,4, ok? Tá? Nesse caso aqui 0,66, entendido? Tá? E eu posso dividir por quadrado dividido pelo meu coeficiente de segurança, ok? Então eu tenho que calcular um pilar com 0,638 toneladas de força. É uma carga bem pequena. Calma, tem mais uma coisa. Comprimento de flambagem equivalente vai ser igual a, ou N equivalente aqui, ó, NK equivalente aqui, beleza, comprimento de flambagem, é igual ao máximo entre esse vezes 100 ou esse vezes 200, ok? Nesse caso é de 1000 centímetros, aqui que está o pepino. Tá? Não é que eu tenho uma carga muito alta, não, é que eu tenho um comprimento de flambagem muito alto. Ok? Isso é uma questão. Agora, e o momento fletor? Tá? A questão de momento eu tenho que calcular não só o momento fletor básico que eu tenho, mas eu tenho que somar isso, o momento fletor que eu vou ter
pela aquela modelagem global, ok? Quando eu fiz essa modelagem aqui, ó, eu vou ter que fazer a modelagem igual e colocar as cargas globais. Claro, nesse caso aqui meu arco tem só o peso próprio dele, ok? Tá? Eu posso até colocar de só o peso próprio dele, escrever como uma seção normal aqui, seção que eu tenho aqui, e colocar só o peso próprio dele, mas a questão é que 20 por 20 aqui, beleza, tá? Eu posso deixar só o peso próprio dele, mas a questão é que eu vou ter um peso próprio e vai gerar um momento, tá? Então eu vou adicionar no momento do fator de flambagem esse momento que eu tenho aqui, ó, que é o quanto atualmente. O fator que eu tenho aqui na prática vai ser praticamente mínimo aqui, na verdade aqui, ó, é só tipo 0,005, que é um efeito local, então eu nem preciso me preocupar, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse feito uma parábola, poderia ter sido bem crítico. Entendido? Então essa que é a questão. Então, esse cálculo aqui eu vou calcular um pilar com essa equivalência. Porém, eu ainda tenho que verificar, então eu vou colocar isso aqui tudo, vou colocar como informações que eu vou modificar. Vou deixar essa azul claro, deixar aqui, ó, essa fonte aqui em azul claro, porque aqui eu modifico. Tudo isso aqui são informações de cálculo, então eu vou deixar isso aqui uma letra mais fina, quem sabe aqui, ó, para mim não modificar. E isso aqui é resultado, então eu vou deixar isso lá em cinza escuro, ok? Até deixar em negrito aqui porque é importante essas informações, tá? Então agora a próxima questão que eu tenho é o momento flator. E para isso tem que ter vento base e fator S1, S2, S3. Tá? Então vamos lá. Vento base, né? Esse aqui eu vou pegar DNBR 623. Ok? Então, não estou com o 23 aberto aqui. Vou abrir NBR 623 aqui. Ó. Pegar aqui NBR 6123 e eu vou pegar as velocidades de vento que eu tenho. Porque meu arco vai ter uma estabilidade lateral muito mais crítica, né? E vamos imaginar que esse arco aqui, ó, eu vou fazer, sei lá, vai ser uma obra aqui em Curitiba, né? Ficar entre os 40 e os 45, eu ignoro esse 13 que não tem nada a ver, entre 40 e 45, vou usar os 45. Ok, aqui em região de Curitiba, 45 metros por segundo, isso aqui é só o número da estação, o que importa é as isopletas, as isolinhas, né? Então, vento base, 45 metros por segundo. Fator S1, né? Um fator de geometria, praticamente sempre vai ser igual a 1. Tá? A não ser que tenha um morro muito inclinado, vai ser igual a 1. Tá? Fator, até colocar aqui S2 e S3. Tá? Fator S2 é o que? Fator S2 é baseado na altura da minha obra, na largura da minha obra e nas dimensões do entorno. Tá? No caso, se for uma obra, não tem casa em volta de categoria 3, classe vai ser A, porque ele é pequeno, menos de 5 metros, 0,88. Tá? E por final tem o fator S3, que é o que? Tá? Baixo fator de ocupação seja 0,95. Só que como esse arco, se cair na cabeça de uma pessoa, pode matar alguém, porque pode atingir na piscina, considerar 1. Ok? Então o fator S3 igual a 1. Tá? Carga base de vento vai ser igual a 45, aparece aqui, ó, 45 vezes S1 vezes S2 vezes S3 elevado ao quadrado dividido por 16. Tá? Só que como eu estou falando de uma peça de pequenas dimensões, com CPM médio pesado, eu coloco o coeficiente de 2 já. Tá? Então, falando de 196, eu posso até dividir por 1000 aqui, ó, 0,96 tonelada força por metro quadrado. Ok? Agora, 0,96 tonelada força por metro quadrado. Qual que é a minha altura de seção do arco? Porque vai bater na altura, vezes a altura de seção, dividido por 100, e eu tenho o coeficiente de comprimento, né, que é daquela carga adicional, multiplicado por procurar, né, procurar o tipo de arco aqui, nessa tabela aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coeficiente de comprimento aqui, ó, é o valor 6, e eu quero o valor exato, ok, peraí, vamos lá, multiplicado por, o 5 aqui é um vírgula aqui, beleza, 6 que é o valor exato. Então, a carga base que eu tenho é 43 kg por metro. Ok? Então eu tenho uma carga de 43 kg por metro. Momento flator agora. Momento MK do vento. Né? MK, quanto de vento, ou posso até colocar MD do vento aqui, ó, tá? Mas MD do vento vai ser igual a carga base multiplicada pelo vão, ok? Multiplicada pela altura do centroide. Porque essa altura do centroide aqui, ó, a que altura fica o centroide do arco? Não é bem no meio, não é 1,5 m, né? Vai variar, ok? Então eu vou multiplicar isso aqui, ok? Tá? Pela altura do centroide. Então, multiplicar pelo 10, multiplicado pelo 10 ao quadrado, e daí eu multiplico por altura do centroide. Procurar aqui, ó, a catenária, nessa tabela aqui, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna 7, ok? Tá? Coluna 7 e o valor exato, falso, beleza? Então, eu vou ter um momento flator igual a
os 41 quilos, pegar, só botar os 43 quilos aqui, ó, 0,043. Só que eu tenho esses 43 em 10 metros de vão, ok? Vai me dar 0,43. E a altura do centroide, no caso do vento 0,3 aqui, ó, catenado de 0,3 é 63% da altura, não da largura. Então aqui eu vou multiplicar pelo B5, multiplicar pelo B6, ok? Que é a altura, ok? Ele vai estar no caso aqui, ó, a 63% da altura, tá? Então vai dar 0,807 tonelada da força. Deixa eu ficar uma coisa aqui nesse valor aqui. Esse valor aqui é a altura média relativa à metade do voo, porque é a altura média relativa à metade do voo que eu estava trabalhando. B5 sobre 2 aqui, tá? Aqui é a altura média, por isso que ele passa de 1 aqui, tá? Então eu tenho um momento fletor máximo de 1,345 na horizontal. Só que metade vai para a direita, metade vai para a esquerda. Eu divido por 2. E claro, tem que multiplicar pelo coeficiente de majoração de 1,45. Ok? Então eu tenho um momento fletor de 0,975. MK adicional na horizontal, então, vai ser basicamente igual a esse valor aqui, ó, dividido por 1,45. Ok? 0,67 tonelada da força, metro. Ok? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, até posso colocar aqui, sabe, só colocar 3 casas depois da vírgula, mas a questão é que para saber a armadura do meu arco, eu vou calcular um pilar com 0,638 tonelada da força, um comprimento de flambagem equivalente de 10 metros de altura e um momento fletor adicional na horizontal, não na vertical, mas na horizontal, de 0,672. Tá? E na vertical? Na vertical, você tem que pegar aqui o momento fletor que eu tenho, é colocar aqui, ó, colocar uma nota aqui, ó, MK adicional na vertical. Vai ser igual a, apagar aqui, ó, ver diagrama do corpo livre. Ok? Isso aqui tem que ver para o diagrama do corpo livre. Que nesse caso, dessa peça aqui é 0. Ok? Mas tem que verificar em cada caso. Tá? Eu posso testar aqui quem sabe fazer esse arco menor, mas como eu falei, esse arco aqui menor vai estar com a exibidez excessiva. Se eu tentar fazer igual dos dois lados, vai dar mais problemas. 17 já tem problema, 16 aqui e 15 já dá instabilidade lateral. Então eu vou trabalhar com esse arco de 18 por 18. Ok? Exceção mínima que não dá exibidez excessiva nem instabilidade lateral. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou na planilha de pilar de concreto, tá? Eu vou usar o vídeo estrague sua planilha, ok? Eu vou fazer exatamente isso, tá? Que é o quê? Eu vim aqui, ó, arquivo, salvar como, pilar aqui, ó, planilha estragada, pilar estragado, ok? Que é o que eu vou fazer aqui para realmente estragar esse pilar. Então vamos lá. Largura no eixo X 18, largura no eixo Y 18, eixo de andar 1000 centímetros, ok? Então, primeira coisa, esse vai ser a primeira verificação. Carga axial, 0,638, ok? Fluência com base 2. O vento vai estar em 0 por enquanto, porque eu não vou fazer verificação de prédio aqui como um todo, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Pilar esbelto, beleza, aumentar a largura se possível, mas isso aqui é só uma verificação de esbeltez. A largura da viga que vai ser 0, porque eu não vou ter redução da viga, ok? O comprimento de flambagem vai ser 10 metros. Só que entra a questão. Vamos imaginar que o eixo X seja vertical, o eixo X vai ser horizontal. Então, eu vou ter o comprimento de flambagem na horizontal de, até colocar, o comprimento de flambagem vertical igual a 1000, ok? Posso até jogar isso aqui tudo uma casa para baixo, tá? Mas colocar comprimento de flambagem horizontal aqui, ó, não é 1000, tá? A comprimento de flambagem aqui, ó, é basicamente ou igual a largura aqui vezes 200, tá? Deixa eu separar aqui em cada sentido. E esse aqui vai ser sim, esse aqui vai ser igual a esse aqui vezes 100. Aqui que vai dar 1000. Então aqui é 1000, no eixo X é 600. Beleza? Tá? Vai dar 115, é o que eu tenho aqui. Beleza. Agora, momento fletor aqui, ó, do pilar. Eu tenho que colocar 67,2. Os 0,2 estão na força centímetro, ok? 7,2 estão na força centímetro. E minha taxa de aço vai para 8 barras de 10. Ok? Então, eu tenho que fazer esse arco com armadura na horizontal, que é 8 barras de 10. Ou eu posso aumentar. 12,5, 6 barras de 12,5, ou 16, 4 barras de 16. Entendido? Aqui que entra a questão. Isso aqui está acontecendo por quê? Porque eu tenho pilar de 18 por 18. E se fosse 19 por 19, já passei com 4 barras. Então, eu posso testar aqui, ó, fazer 19 por 19. Ok? Claro, vai dar um NK maior, 0,71, ok?
tá? Mas a questão é, eu faço um arco de 19, eu consigo reduzir a taxa de aço, ok? Aqui continua tudo tranquilo igual, tá? 1006 em MMK adicional 071 ou 71 aqui, tá? Ainda assim passa com 4 barras 12.5, entendido? Então eu posso tranquilamente, nesse caso, fazer um arco de 19 por 19, vai ficar com mesotese pesada, vai, tá? Isso não adianta, eu quero mesotese pequena, não dá, tá? Porque por economia, o ideal é que esse arco tenha 19 por 19, tá? Porque eu consigo fazer ele com 4 barras de 12.5. Ah, mas eu quero fazer com 4 barras de 10, dá? Eu posso testar, tá? Mas a questão é que tamanho tem que fazer um arco para chegar a 4 barras de 10. 20 centímetros? Não, não passa. 21, 22, 23. Ah, 23 passa, calma. Eu vou aqui em 23, o que acontece? Quando eu faço esse arco de 23 por 23, a carga equivalente vai para 1.042. Ok? Ele está em 89,79%, certo? 0.042 vai para 87, está tranquilo. Só que o momento adicional vai para 85,9, porque aumentou a seção. Ok, 85,9 e já foi para 6 barras de novo. Daí tem que fazer 24 por 24 para daí voltar. Daí tem que fazer aqui 24. A carga vai para 1.134 aqui, ó. Tá? Aqui tem 94%, beleza? Só que o momento vai aumentar de novo para 0.897, ou seja, 39,7. E aí chega a 99%. Então eu posso fazer 19 por 19 com 4,12.5 ou 24 por 24 com 4,10. Não compensa esse 24 por 24 porque o peso é muito maior, o volume de concreto é muito maior. Ok? Além disso, agora você vai perguntar, beleza, eu entendi que é isso aqui. Agora, como é que eu vou calcular a minha fundação? A questão aqui é o seguinte, isso aqui eu fiz, a gente pode verificar o deslizamento dessa fundação? Pode. Mas a questão é, tem uma maneira mais simples de fazer isso aqui? Sim, uma maneira muito mais simples. É o quê? Em vez de fazer uma fundação assim, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma viga, ok? Uma viga está de uma viga genérica aqui, ó, tá? E eu vou prender ela aqui, ó. Eu vou prender essa viga lá do outro lado, ok? Eu faço uma viga, essa viga pode ficar embutida e tudo mais, mas ela trava um lado no outro, entendeu? Tá? Eu coloco uma viga aqui, eu coloco uma outra viga aqui, ó, tá? E essa viga tem que suportar quanta carga? Bom, são 4 arcos, né? Cada arco tem, voltando para cá, cada arco tem uma NK horizontal de 0,726, então 0,726 vezes 2 dá 1,452, vezes 1,4, meu coeficiente de segurança, tá? Dividido, ó, vezes 1,15, que é o coeficiente de ponderação do aço em si, né? Vai me dar 2,33. Dividido por 5, tá? Isso aqui já está contando 2 arcos, eu tenho que colocar 0,57 centímetros quadrados de aço nessa viga, ok? Colocar a motor mínima nessa viga e já vai passar. Entendido? Só amarrar um lado no outro com essa viga. Entendido? Tá, posso até colocar aqui, ó, carga horizontal na fundação, ok? Na fundação aqui, ó, vou colocar a fundação direto, o VK na fundação, né? VK na fundação vai ser igual a meu NK horizontal, carga horizontal, e eu posso colocar NK na fundação também aqui, ó. NK na fundação vai ser igual ao 0,871, que é essa carga aqui, beleza? Então, esse que é o dimensionamento de um arco de concreto armado, ok? Lembrando que, se você tiver um arco que não for adequado, tá? Por aqui tem um momento fator de 0, tá? Mas se outro arco aqui, ó, tinha um momento fator, que se você trabalhar com ele sem rótula, né? Ele tinha um momento fator aqui, ó, de 0,69. 0,693 inclusive, tá? Eu venho aqui, ó, nesse mesmo modelo, tá? Quando eu coloco aqui, ó, meu fator pilar de 69,3, ainda está tranquilo a taxa de aço, mas poderia ter aumentado, depende de cada caso, entendido? Então tem que verificar muito bem até que ponto posso chegar nos momentos no mais, tá? A questão base é, esse é o dimensionamento de um arco em concreto armado, tá? Trabalhe muito bem seu arco, verifique cada arco em relação ao aproveitamento de cada um dele, e até a próxima.